boa noite a todos meus queridos amigos e irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando em todos os corações. Hoje, terça-feira, culto da palavra. E o culto hoje será no meu lar, né? Esses dias estamos enfrentando uma grande dificuldade em nos locomover para até a igreja, né? Porque muita chuva aqui na cidade de Mongaguá, muitas ruas alagadas, inclusive a nossa rua aqui na São Miguel está lotada de água. Já tem uns 3 dias ou mais. A água não sai do meu portão. Dá para ir de carro? Dá para tirar o carro? Dá. Mas a preocupação é que se eu estiver lá na igreja, a minha família vai estar em casa. E se começar a água a aumentar, não tem ninguém para levantar os móveis e auxiliar a minha família. Então nós devemos usar a prudência e a inteligência, né? Pois a Bíblia nos ensina assim, que nós temos que ser inteligentes nos nossos afazeres, em tudo que fazemos, devemos prestar atenção e orar e pedir discernimento ao Pai do Céu. No domingo não deu para mim fazer a live, porque eu tive que tirar até o computador, desligar até o computador aqui de casa, né? E não dava para fazer. Então peço perdão aos meus caros amigos e caros irmãos, né? Que sempre estão conosco. E vamos para a nossa mensagem de hoje, né? O título é Olhando para Jesus. É uma mensagem muito importante que eu ia trazer domingo na igreja, mas Deus não quis, né? E nós vamos trazer hoje, na terça-feira, que é o culto da palavra. É algo muito importante, não que eu queira falar, mas que Deus nos deu para transmitir a todos os meus queridos irmãos na fé, a meus irmãos em Cristo Jesus e a meus irmãos que gostam de ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos falar nada mais nem nada menos o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. O nosso lema é esse: levar as boas novas do Evangelho. Então, sem mais demora, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 14, do versículos 22 a 32, para nós podermos já compreender. A nossa mensagem está baseada nesses versículos. E começa assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus Cristo que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia-se da multidão. E despedido da multidão, subiu ao monte para orar à parte. Né? Jesus sempre fazia isso, ele sempre antes de fazer qualquer coisa que ele fosse fazer, ou depois das suas pregações, ele subia ao monte para orar ao Pai. É um hábito muito bom. E hoje em dia nós também subimos ao monte, né? Muitas pessoas não gostam, porque eu falo que nós estamos na graça, não precisamos, que Deus está dentro de nós, certo? Deus está dentro de nós, né? Deus está aqui dentro do meu quarto, Deus está dentro da sua casa, Deus está dentro do seu coração. Mas é tão bom quando você está junto à natureza, um lugar que você está só você e Deus e as estrelas, né? Um silêncio total. Né? Aqui nós estamos fazendo o possível para ter silêncio, né? Se os nossos mascotes não perturbar, né? Nossos cachorrinhos. Mas vamos continuar. E entrando, depois que ele veio do monte, né? Ele entrando e os discípulos entrando no barco, estavam já no meio do mar, né? Da Galileia. E pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, eles já foram contra o vento, né? E o vento começou a açoitar. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo, né? Nada mais é. Muita gente fala como os discípulos não reconheceram Jesus. Não sei, talvez pela túnica talvez podia conhecer.
Mas a noite no mar, preste bem atenção, a noite, a quarta vigília deve ser por volta de meia-noite. Não, a quarta vigília é por volta de quase 5 horas, de 3 às 5 horas da manhã. Então, você está no mar de barco, total escuridão, só a luz do barco. E a luz do barco só clareia aquela parte. E você vê um vulto vindo na sua direção no mar. Quem não se assustaria? Quem não gritaria? Então nessa parte eu defendo os discípulos. Até eu gritava, até você, meu irmão, gritava, porque levaria um baita susto. Uma que nunca ninguém viu nunca ninguém assistiu ou viu com seus olhos alguém andar em cima das ondas, né? Então é algo que nós devemos compreender, né? Não foi a fé, por enquanto, dos discípulos. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas, né? E reconhecendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Pedro falou: Jesus, se é o Senhor mesmo, meu querido mestre, deixa eu ir até ti por cima das águas. Pedro queria participar dessa maravilhosa experiência. Quem de nós não queria talvez participar? Andar por cima das águas com Jesus. Vendo o mestre andar, você fala: mestre, deixa eu ir contigo. Ele venha. E você vai andando também sobre as ondas do mar. Jesus, porém, falou, né? E respondendo-lhe Pedro disse, né? Falou: venha por cima das ondas. E ele disse: Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Esse foi o único homem na face da terra que teve esse privilégio de andar sobre as águas. Esse foi o único ser humano feito por Deus, que hoje é apóstolo lá no céu, junto com Jesus, que andou sobre as águas. Além de Jesus, mas Jesus era filho de Deus. Mas Pedro não era humano mortal como nós. Como deve ter sido uma grande experiência para Pedro. Mas sentindo o vento forte, o vento batia, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e o segurou pela mão ou pelo braço e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento e o mar se acalmou. Talvez você esteja falando assim, meu querido amigo, meu querido irmão, o que tem a ver isso? Quando Pedro estava caminhando sobre o mar, ele estava fixando os seus olhos num ponto. Quando você anda pela rua, você olha o seu trajeto. Se é uma rua que você vai seguir, você olha já lá no final. E vai andando, vendo tudo ao seu redor, mas o seu objetivo está lá na frente. Você está focado no caminhar. E quantas vezes nós desviamos nossos olhares para alguma coisa e tropeçamos, ou até batemos num poste, né? Alguma coisa assim, né? Porque tiramos os nossos olhos do nosso foco, que é o caminho. E Pedro afundou porque tirou o foco. O foco era Jesus. Tirou seus olhos de Jesus. A maioria dos cristãos começa a se afastar da igreja. Que é o foco. O foco do cristão é o quê? A igreja, né? Ou a congregação, porque a igreja somos nós. Mas vamos falar assim, a igreja, para o povo mais entender, para todos nós podemos compreender. E começa a enfraquecer na fé. Quando deixamos de olhar firmemente para a igreja é o símbolo de Jesus. Ou seja, quando estamos buscando diariamente a Jesus numa igreja, numa congregação. Estamos buscando o avivamento. Estamos buscando a nossa comunhão junto com os demais irmãos, a comunhão em Cristo Jesus. O que vemos na Bíblia a respeito de Pedro? Quando tiramos os nossos olhos da igreja. Quando tiramos os nossos olhos da igreja, costumamos nos afastar de Cristo Jesus. Costumamos nos afastar do ensinamento da palavra de Deus.
No Antigo Testamento, grandes homens e grandes mulheres de Deus caíram quando deixaram de olhar para Deus. Então, meu amigo, meu irmão, nunca bote bem atenção, refresque a sua memória, nunca tire o seu foco de louvar, glorificar, de buscar a Deus. Porque no momento que você tirar esse foco da sua vida, você vai naufragar, como Pedro começou a afundar. Quando nós tiramos o nosso foco de nos reunir na igreja, queremos ficar só em casa, não queremos ir na igreja, começamos a afundar. Hoje eu estou aqui em casa, porque é um ato que não me impossibilitou, mas os meus irmãos da igreja estão assistindo os cultos. A maioria da minha igreja, ou seja, o povo mais da minha igreja, é mais online. Estão com nós há mais de 5 anos. Temos os irmãos também na fé, que estamos frequentando junto conosco na nossa igreja. E isso nós queremos que eles entendam, que devemos buscar cada vez mais a presença de Deus. Que o nosso foco possa ser Cristo Jesus. E como eu falei, no Antigo Testamento, grandes homens e mulheres de Deus caíram quando deixaram de olhar para Deus, para olhar outras coisas, as coisas do mundo. Um exemplo, no livro de Número capítulo 12, lá na Bíblia, a Bíblia mostra que Miriam, irmã de Moisés, deixou de olhar para Deus e começou a olhar para o seu líder, Moisés, seu irmão. Ela começou a olhar, não vamos nem falar que ela seja irmã, mas vamos falar do líder da sua igreja. E deixou de olhar para quem? Para as maravilhas de Deus. E começou a levantar contra o seu líder. E o que aconteceu? Miriam ficou leprosa. Em 1 Samuel 10, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, Saul foi ungido rei, como rei, e ele passou a reinar sobre toda a nação de Israel. Só que ele deixou de olhar para Deus. E que vemos que ele também caiu. Em 1 Samuel, capítulo 15, 24, o rei Saul diz: pequei, desobedeci à voz de Deus e fiz o que o povo queria. Aí abrimos um parente. Quando nós deixamos de fazer o que Deus nos manda para ouvir certos povos. Aqui fala povo, ele deixou o povo dele falar com ele e desviar do caminho de Deus. Quando você está frequentando uma igreja e ouve alguém falar coisas que não agrade, talvez a Deus em primeiro lugar, e segundo ao povo, falar mal do pastor, falar mal de uma irmã, falar mal de alguma coisa que se pratica naquela igreja, você começa a se desvencilhar nos seus olhos, que era o foco de ir buscar a Deus, e começa a se focar em outras coisas. Você começa a padecer e afundar também para o lado do mal. Ou seja, como assim? Logo você vai parar de frequentar, logo você vai parar de louvar a Deus e de buscar a Deus, por causa que você está dando ouvido a outras pessoas. Hoje em dia, ou não, ou como seja, sempre tem alguém errado. É difícil a gente achar alguém 100% certo. Todos nós que estamos à frente de uma igreja, como pastor, como presbítero, ou como um simples cristão que obedece e vai à igreja, lê as escrituras, estuda, faz aquela reunião consagrada a Deus, busca a Deus, e sempre às vezes acontece de dar umas vaciladas, A gente fala assim, uma fraquejada, e as pedradas vêm. Mas quem está jogando as pedradas não está olhando para Cristo, não está olhando para Deus, está olhando para a vida de cada irmão. Então ele está se desviando do olhar em Cristo. Vamos continuar. Foi morto pela espada do inimigo, Saul, por causa disso. Em 2 Samuel, capítulo 11, Davi, um homem de Deus, um homem que segundo o coração de Deus, ungido como rei no lugar do rei Saul, um dia deixou de olhar para Deus e olhou para quem? Por uma mulher casada. E adulterou, e pior,
mandou matar o marido dela. Ele não foi e falou, vá lá e mate ele, mas coloque ele na linha de frente para ser morto. É a mesma coisa. Eu saber que passam uns poucos aqui não tem, mas se tivesse uma linha, aqui tem uma rodovia, né? Se eu souber que eu quero me desfazer de alguém e mande ele ficar ali na rodovia, na hora de atravessar todo mundo junto, você vê um caminhão, você faz que vai, a pessoa está do seu lado, está confiando em você, ela vai e você volta, o caminhão pega ela. É a mesma coisa. Mandou colocar ele à frente da batalha para morrer, para ele poder ficar com a mulher. Por quê? Porque ele já tinha adulterado com ela. E qual foi o castigo? Um filho. E ele e o marido desejava tanto servir a Deus, tanto servir ao rei, que ele quase não ligava para sua esposa. E ela não estaria grávida dele, mas sim do rei Davi. E o pecado seria maior. Então, Davi também errou. E qual foi o resultado disso tudo? Uma grande maldição entrou na casa do rei Davi. Talvez você fale, mas que maldição é essa? Sim, um dos filhos de Davi estrupou quem? A própria irmã. Coisa chata. Quando acontece com uma pessoa normal, né? Quando a gente fala normal assim, uma filha nossa, pela misericórdia de Deus, acontece isso na rua, alguma coisa, nós já ficamos tristes, porque foi um delinquente, um marginal que fez isso. Mas quando é um próprio irmão, o próprio sangue, é mais dolorido. E a mais dolorida ainda foi para o pai, quando ele soube, o rei Davi. E seu filho entrou nas mulheres de seu pai. Os outros filhos, o outro filho dele lá, pegou as concubinas do rei, né? E virou uma bagunça. Em outras palavras, um prostíbulo, quase, né? E a família nunca mais foi a mesma. Por quê? Por causa da maldição do grande pecado de Davi. Deus o perdoou? Sim, em parte. Talvez você fale, mas Deus perdoou só um pouquinho? Não. Mas há as consequências. Eu sempre falo, hoje mesmo eu estava conversando, e sempre as nossas decisões. Você toma uma decisão agora, e essa decisão parece para você boa, uma decisão coerente, e você se sente satisfeito pelaquela decisão que tomou. Mas algum tempo depois você vê que você tomou uma decisão errada, e então as consequências vêm. Por isso nós temos que, antes de tomar qualquer decisão, pedir a graça de Deus, pedir o discernimento de Deus. O que eu quero dizer com isso? Tudo que nós fazemos tem um efeito bom, um efeito duradouro. Talvez você faça uma coisa hoje, talvez seja bom para você, mas será ruim para alguém. E esse ruim para alguém tem retorno, e esse retorno vai te cobrar. É igual eu falei hoje, né? Não queria falar, mas vou ter que falar, né? Minha esposa estava lá, a gente estava falando sobre a casa que nós compramos. E ela reclamou muito, não sei o quê. Eu falei, o erro foi de quem? E ela ficou olhando. Eu falei, fomos nossos. Sim, o erro foi meu, foi dela. Não foi da pessoa que nos vendeu. Esse está mais errado ainda. Mas aí é ele com Deus. Ele nos enganou. Mas aí ele com Deus. Mas o erro foi nosso. Por quê? Falta de sabedoria. Se nós tivéssemos indagado com os vizinhos, com os outros, o que acontecia por aqui, talvez não teríamos comprado esta casa. Talvez não estaria passando por essas dificuldades. Que para mim é uma dificuldade menos, porque muitos não têm nenhuma casa de morar, né? Nós só temos um probleminha, né? Quantos não tem nada, dorme no relento, não tem uma casa, não tem uma cama, não tem nada. E eu estou reclamando de barriga cheia. Isso que a gente costuma pensar. E eu penso assim. Se Deus deixou eu ter, talvez seja para provar a minha fé. Algo de bom vai vir. E eu sempre falo. Mas voltando ao nosso raciocínio. Porque não tivemos pensamento. No momento que compramos foi uma alegria imensa, né? Conseguimos a casa dos sonhos. Porque nós já tínhamos visto as fotos dela, tudinho, né? E era uma grande dificuldade. E conseguimos. O que eu quero dizer com isso? Tudo que fazemos, tudo que praticamos tem retorno. Por isso que eu falo sempre, cuidado, não tire o foco de Jesus.
quando você tira o foco de Deus, algo vai acontecer. O que você talvez pensou agora? Eu já estava com Deus no coração, já tinha retornado para Jesus, né? Jesus tinha me aceitado de coração o meu retorno para o Evangelho. Eu tinha que orar mais, jejuar mais e perguntar a Deus, mais firme e forte: Deus, é a sua vontade que eu compre, que eu vá morar lá? E aguardar alguns minutos ou dias, né? Mas não, olhamos, gostamos e falamos: é esta, né? E depois só agradecemos a Deus. Mas não perguntamos a Deus se era aquela. E isso é uma decisão que tomamos. E nós cristãos temos que tomar umas decisões sempre consultar ao Pai. E isso é por isso que eu falo sempre com vocês, meus queridos amigos e irmãos: consulte a Deus sempre o que você vai fazer. Pode ser um mínimo detalhe, mas consulte para você não ter arrependimento. Não tire nunca seus olhos de Deus, né? Se você tirou seus olhos para comprar algo, como aconteceu comigo, acontece isso. Eu quero dizer mais ainda. Tudo acontece porque ele deixa de olhar para Deus, ou seja, deixamos de olhar para Deus. O Novo Testamento também mostra que muitos sofreram quando tiraram os olhos de Deus. E muitos sofrem nos dias de hoje. Em Mateus 26, versículos 69 e 75, mostra a passagem de Pedro, né? Quando Pedro teve medo e negou a Jesus. Olha, quem? Pedro? Aquele que andou sempre pelo mar, em cima do mar. Uma grande experiência. Se ele pensasse, raciocinasse, ele raciocina, mas automaticamente levasse nos dias, ele é o homem mais privilegiado e foi mais privilegiado do mundo. Andou sobre as águas, junto com o Mestre Jesus. E ele negou Jesus. Teve medo. Tirou os olhos do Mestre. Quando ele via o Mestre, ele via quem? Filho de Deus. Mas nesse momento ele tirou os seus olhos. E pecou. Para mim ele pecou em negando Jesus. Mas isso é ele e Pedro. No versículo 75 diz que ele chorou amargamente. Mateus 26, 14 a 16 diz que Judas também negou a Jesus e o traiu por 30 moedas de ouro. Quantas pessoas nos traem por algo simples? Talvez por um cargo, talvez por questão financeira, talvez por privilégio, e nos trai a confiança. Pedro traiu Jesus, tirou os olhos de Jesus e botou os olhos aonde? Em riqueza, em ouro, em prata, em moedas, e negou a Jesus. E teve uma grande consequência, um grande arrependimento. Ele se arrependeu, mas não deu para consertar o estrago que ele fez. Mas isso já estava premeditado, já estava escrito por Deus, porque Jesus seria traído. Talvez se não fosse Pedro, fosse ser outro, mas alguém iria trair Jesus. Se ele não traísse, Jesus não morreria, não cumpriria as Escrituras, e nós assim não ganharíamos a salvação. Mas tiramos um grande exemplo do porquê que aconteceu. Sabemos que nós não podemos deixar de olhar para Jesus, porque quando deixamos de olhar para Jesus, enxergamos as ofertas do mundo e somos seduzidas por ela. Quantas pessoas são seduzidas por uma latinha de cerveja? Aí talvez agora você fala: pastor, beber não é pecado, mas lá não, na Bíblia está escrito: os beberrão não entrarão, os que estiver embriagado também não entrarão. Embriaguez é pecado. Então nós temos que nos abster, você fugir disso. Porque se um crente estiver num bar tomando uma latinha de cerveja, alguém passava a falar: olha lá o crente tomando uma latinha de cerveja, é igual eu, não é diferente. Então isso não é prazer, é prazer mundano. Não devemos trocar a nossa glória, não devemos trocar, não devemos tirar os nossos olhos de Cristo Jesus por nada deste mundo, para que não nos falhamos e para não cairmos.
Porque quando deixamos de olhar para Jesus, enxergamos as falhas do nosso pastor. Quando você olha para deixa de olhar a Cristo, você vai ver o seu pastor, vai ver tanta falha e vai talvez se sair até da igreja e se angustiar. Mas você não vai à igreja para alegrar o pastor, nem para ver o pastor. Você vai na igreja para estar junto com os irmãos, numa união, numa egrégora, para buscar a presença de Deus e glorificar cada vez mais Deus. Então, pastor é só um item. Eu costumo falar um acessório na igreja essencial, né? Mas você tem que fixar os seus olhos em Cristo Jesus. Como deixamos de olhar para Jesus, olhamos e vemos que estamos num lugar errado, pessoas erradas, pessoas que têm algum defeito, pessoas que têm alguns pecados que não conseguiram largar, e você começa a julgá-las. E aí você começa a afundar, porque você acha que você é melhor do que alguém. E nós não somos melhor do que ninguém. O único melhor é Cristo Jesus. Esse é o nosso foco. Esse é onde você tem que colocar os seus olhos sempre para não cair. Pedro afundou porque desviou os olhos de Jesus. Nós podemos deixar de olhar para Jesus, porque na igreja ele é o único e perfeito. Porque na igreja ele é o único que não tem falhas. Quem? Jesus, Deus. Os restos, né? Resto, eu também sou resto, como a gente fala resto assim, né? Não desmerecendo todos, mas como também todo esse meio, tudo falha na igreja. Nós somos que nem a lâmpada. Ela começa a falhar, começa a piscar e queima. O banco da igreja começa a ficar velho, deteriorado, e cava e falha. O piso fica gasto, começa a escorregar, a falhar. Mas aquele que a gente busca naquele local, santificado, não falha, que é a presença de Deus. A presença de Deus está dentro de nós. Mas quando nós reunimos com vários irmãos, com várias pessoas, e eu costumo fazer isso às quinta-feiras, a gente dá as mãos, fazemos um círculo, e no meio colocamos o caderno com o nome das pessoas que oram. E nós passamos o óleo. Talvez você fale, óleo não tem nada a ver, tá? Mas tudo bem. É um ato que eu acho bonito, que está na Bíblia que foi feito, para ungir aqueles que estão precisando, e nós também estamos precisando. É o ato, é o mesmo, quando passamos o óleo na mão, é um ato como nós lavamos a mão para almoçar. Você lava a mão para quê? Para tirar a impureza. Ali também é um símbolo, você tirando as impurezas, os pecados daquele óleo. Não quer dizer que isso, que quem tira o pecado é o sangue do Cordeiro, tá, gente? Mas aí o que acontece? Quando nós buscamos a Deus junto com os irmãos, Deus está comigo, Deus está com o irmão do lado, com cada um que está ali presente. Formamos ali um elo, uma corrente de mão dadas. Em outras palavras, a nossa energia espiritual começa a circular forte, né? E ela chega circulando até o reino do céu. Porque ali todos nós estamos num propósito, quando estamos de mão dada, de clamar a Deus por algo ou por necessidade. Ou estamos agradecendo a Deus por ter nos livrado de tantas coisas. Agradecendo talvez por um dia que Deus nos deu e você trabalhou cansado, mas foi para a igreja animado. Talvez se você foi para a igreja também desanimado. Quantas pessoas vai desanimado, cansado, e às vezes não quer ir para a igreja, a esposa, vamos para a igreja, ou então a namorada fala, vamos para a igreja, e você vai porque ela chamou. Mas chega lá, você sente que o Espírito Santo começa a aquecer dentro de você, que você começa a cantar, louvar, buscar Deus, e vai te compactando aquele calor. E quando você ora, você canta, você louva a Deus, o cansaço some. É o Espírito vencendo a carne que não queria que você fosse para a igreja, mas o Espírito foi e se alimentou. Quando você para de almoçar ou fazer um regime forçado, você se sente fraco, passando certas horas sem comer,
sem beber água, alguma coisa assim, você se sente cansado, pesado. Você, sabia dizer, quase se arrasta, né? Andar. Mas quando você toma um café da manhã, ou logo após essa etapa, você come bem. Poucos minutos você sente a comida descer. Você fica no eufórico, com alegria. Mesma coisa é o nosso Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, na igreja ou em qualquer lugar, mas nos alimentamos verdadeiramente e trazemos para a nossa vida, alimentamos e crescemos mais. Porque você está no foco em Jesus Cristo. O foco ali foi a palavra de Deus através do profeta que escreveu as palavras, e Deus usou aquele que está ali, leu e transmitiu a mensagem de Deus, e você cresceu espiritualmente e alimentou a sua alma. Então nunca deixe de congregar, nunca deixe de ir louvar a Deus, mesmo nas horas difíceis. Cante, glorifique a Deus, e nas horas difíceis também faça isso. Às vezes a dor vem. Uma vez eu dei uma topada tão feia que a unha do pé saiu assim, ficou pendurada, uma dor terrível, e que estava do meu lado olhou para mim e viu que as lágrimas saíam de dor, e eu dei glória a Deus. Não estou falando isso que eu sou melhor do que ninguém, mas a pessoa ficou assim abismada e olhando, porque ela não era evangélica, e ela falou: você deu glória a Deus? Que dor deve estar sentindo? Está sentindo dor não? Tu é super-homem? Eu falei: não, a dor estou sentindo, mas talvez essa topada que arrancou a unha, talvez seria uma topada que eu batesse a cabeça ou a fonte e morreria. Deus me livrou. Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo. E eu estou agradecendo a Deus por tudo que acontece na minha vida. Eu agradeço a Deus por minha rua estar cheia d'água. Eu agradeço a Deus por estar impossibilitado de sair de casa. Sim, eu agradeço. Eu posso sair. A gente fala assim, impossibilitado. Talvez algumas pessoas pensem: oh, deve estar tão fundo. Não, lá fora tá quase o joelho. Mas dá para mim andar, que eu sou bem, então tenho saúde, né? Dá para mim sair tranquilo. Vai sair com o pé molhado, mas não vai sair, não tem problema. Mas eu estou aqui junto com meus familiares, junto com a minha filha, que tem problema, junto com a minha esposa, junto com meu filho pequeno. Então, eu tenho que agradecer a Deus. Quantas pessoas nós vimos aqui pela live no Facebook, aqui na nossa cidade mesmo, perdeu tudo. Eu vi um vídeo que eu mostrei para minha esposa, que eu quase chorei. Um casal entrou dentro de casa, a água estava aqui, quase nele, mais ou menos aqui, e os móveis boiando, sofá, tudo, perdeu tudo. É triste? É. Nós estamos passando por dificuldade, mas não perdemos nada. Não perdemos nem a esperança, nem a fé. Muito pelo contrário, estamos cada vez mais firmes e fortes. Temos certeza, não pela lei dos homens, não acreditamos em homem nenhum, né? Tem muitos amigos na política, tem muitos amigos, eles sabem disso, eu não acredito em nenhum deles. Não acredito, eu acredito no reino do céu. Mas eu acredito que ele está lá porque Deus quer. Quando Deus não quiser, Deus tira. Talvez essas aflições, eu já falei na igreja, seja para nosso povo aqui na cidade de Mongaguá buscar mais a Deus, talvez através de sofrimento, outra vez de angústia. Você está angustiado, que perdeu, mas está com vida, está com saúde, você pode trabalhar e comprar tudo de novo. Mas quantas pessoas perderam a vida por aí afora? Quantas pessoas estão perdendo a vida por esse vírus maldito feito pelo homem? Esse vírus foi feito pelo homem. Por esse vírus aí corona, não sei o que lá, né? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas estão morrendo? As casas daquelas pessoas, quando morre todo mundo, estão queimando, não está mostrando. Por quê? Deus está cobrando do mundo todo. Eu vi um pastor falando que povo evangélico ou povo cristão, como queira, eu botei esse dia, povo evangélico e povo cristão, botei até um comentário, a diferença. Mas isso não vem ao caso. As pessoas falam que agora vem a AIDS, Deus está próximo. Agora não sei o quê. Sim, Deus está próximo. E o pastor falou, esse pastor, que se diz pastor, não sei,
quem sabe é Deus, quem consagra é Deus. Falou que a Bíblia fala e o povo pensa que Deus está vindo qualquer hora, quantos deuses eram para vir. Mas está se cumprindo. Talvez essas pessoas estejam sendo usadas pelo satânico, pelo diabo, pelo satanás. Muita gente fala diabo, satanás, existe sim, gente. Existe, se existe o açúcar, existe o amargo. Se existe o sal, existe a coisa que diminui o sal, tira o sal, que é a água, né? Existe o gosto amargo, existe o gosto doce, existe o amor. E pro amor nós sabemos, tem um amor que a pessoa não gosta da outra de jeito nenhum, depois se apaixona. Quer dizer, tudo há união. Então, se existe o mal, existe o bem. Se existe Deus, como eu falo sempre, existe o mal, que é o diabo. Mas muitas coisas a gente joga na culpa do diabo. Talvez você está falando, pastor, você já saiu fora da mensagem. Não saí. Quando nós tiramos o foco de Deus, nós caímos. E essa pessoa falou que todas as doenças vêm e o homem consegue descobrir como evitá-la. E Deus não vem. Então ele está acreditando, infelizmente, que Deus não vai vir. Ele não está acreditando na Bíblia Sagrada, que falou do anticristo, falou do chip. Quantos milhões de anos a Bíblia foi escrita? E está se cumprindo. Nós vemos que está se cumprindo hoje. Muitas coisas nossas, na nossa geração, está se cumprindo. Mas tem muitas coisas ainda que vai se cumprir em outros dias, outras épocas. Eu sempre falo, Deus pode vir agora, como pode vir amanhã, como pode vir daqui a pouco. Ninguém sabe a hora, nem os anjos sabem. Mas as coisas estão se cumprindo. Nós sabemos que vai ter a igreja lá de Israel, né? Aquela que foi destruída, aquele templo, vai ter. Igual que tem aqui em São Paulo, que é uma imitação, uma cópia, né? Uma cópia. A gente, quando a gente fala imitação, não quer dizer, é uma cópia perfeita. Mas lá em Israel vai ter um, já está quase pronto. E quem vai reinar lá? É o anticristo. Então muitas coisas estão se cumprindo. Mas quando nós tiramos o nosso foco de Deus, que Deus está falando conosco, que está se cumprindo na Escritura, e começamos a olhar as pessoas que falam isso, aquilo, outro, para desviar de nós as coisas, cuidado. Então não tire seu foco. Já vi pastores, amigo meu, falar que chip, esse negócio de chip, tem nada a ver. Você pode colocar, você pode fazer aquilo. Eu peço a Deus que se algum dia eu for negá-lo e aceitá-lo, as coisas do mundo para rejeitar, meu Deus, que ele me tire antes. Porque eu sou humano e posso fraquejar. Por isso que eu falo, não se espelhe no seu pastor, se espelhe em Cristo Jesus. Então eu sinto que eu sou fraco nessa parte e peço a Deus que me tire antes. Então quando a gente tira os nossos olhos e prega outras coisas que não está na Bíblia, ou que está na Bíblia, mas a gente falamos que não tem problema. É igual aquele irmão que peca e chega para você, pastor, eu pequei. Eu falei, pediu perdão primeiramente a Deus, de coração. Se você magoou alguém, você foi lá e pediu perdão àquela pessoa. Tudo bem, é isso aí. Mas primeiramente a Deus e depois você vai se acerta com as pessoas. Mas se a pessoa faz um pecado e você fala, esse pecado é pequeno, irmão, fica tranquilo. Isso aí não tem Deus nem anotou. É mentira, meu irmão. E eu nunca vou falar isso. Porque pecado não tem tamanho. Pecado é pecado. Talvez você agora esteja já falando aí, que eu estou me lembrando. Pastor, você fala que não existe pecado. Realmente não existe pecado. Mas a gente tem que falar pecado para as pessoas entenderem. No meio do povo cristão não existe pecado. Não. Existe rebeldia. Porque nós conhecemos as Escrituras. É igual um advogado. Ele conhece as leis. E ele fala que aquilo não tem problema. E você vai lá e pega. Depois você é castigado. Ele fala assim, como muita gente fala, vítima da sociedade. A pessoa roubou porque estava com fome. A lei dá uma garantia para essas pessoas que roubam porque estão com fome. E a gente, às vezes, não pode acusar porque a pessoa roubou um pão para comer.
Mas ele não tem boca e língua para chegar perto daquela pessoa que tem aquele pão e falar: dá para você me dar um pedaço, eu estou com fome. E a pessoa dá-lhe um pedaço, sem ele ter transgredido a lei. Não é mais bonito isso? Então, a lei não culpa, mas nós entendemos que é pecado. Mesma coisa é Deus. Quando nós erramos, erramos consciente, ainda mais nós que somos povos de Deus. Entendemos e lemos as Escrituras, falamos com Deus e fraquejamos na fé. Por que aconteceu isso? Porque nós desviamos os nossos olhos de Deus. Eu quero que você, meu amigo, meu irmão, permaneça firme na presença de Deus. Em qualquer igreja, eu não prego placa de igreja, eu prego o Evangelho. Eu prego que o inferno existe. Eu prego a palavra de Deus para você, meu amigo, meu irmão, e para mim e para os demais, que céu existe. Deus existe. E o diabo também existe. Então você tem que fazer uma escolha. Adorar a Deus e buscar a Deus. E fixar os seus olhos, enquanto estiver aqui na terra, na presença de Deus para caminhar. Não se desvie para um lado nem para outro, para não fraquejar e perder sua fé. Porque você pode perder a sua fé. Como eu falei que não existe pecado para aqueles cristãos, existe desobediência. Mas para aqueles que não conhecem a Bíblia, muita gente que nunca leu a Bíblia, então é pecado. Ele conhece que é pecado. Não peques. Faça tudo para não pecar, faça tudo para não errar. Buscando e fixando os seus olhos em Deus, para que a sua caminhada possa ser uma caminhada serena, uma caminhada perfeita para a glória do Pai. Eu sei que é difícil, de momento que nós vacilamos, mas é a tendência de um homem, um lado pecaminoso, mas é um lado também que nós temos que fortalecer com a graça de Deus, buscando mais a presença de Deus para não nos errarmos. Quando você busca mais a presença de Deus, mais as coisas vêm para desviar a sua vida, o seu olhar em Cristo Jesus. Pense nisso. Quando você está seguindo a Deus, quando você está buscando a Deus, algo vem para te tirar a atenção. Quando você está orando a Deus, você vê o maior silêncio. Você começa a orar a Deus. E você começa a sentir a presença do Espírito Santo. Alguém vai te chamar, o telefone vai tocar, alguém vai bater na porta. Tudo para tirar a sua comunhão com Deus, para fazer você desligar da presença de Deus. Faz esse exemplo que você vai ver. Então, assim também é a nossa vida. Quando estamos caminhando com Deus, algo vem para tirar você de Deus. Talvez algo que seja maravilhoso para você e você não viu que isso vai te tirar da presença de Deus. Talvez um emprego bom, mas talvez você vai ter que deixar de frequentar as reuniões da igreja. Talvez que você tenha uma aparência diferente, ou seja, tem que usar roupa mais extravagante, etc. Talvez vocês tenham que se maquiar muito. Também não sou contra a maquiagem, eu só estou falando, né? Mas o que tem com isso? Quando alguém passar na rua, vai falar, mas aquela lá não era crente? Mas você está na fé ainda com Cristo Jesus. Mas o jeito de se vestir, o jeito de se falar, pode te tirar aquela pessoa que está vendo que ele já está sem foco em Deus. Ele não está no foco em Deus. Ele está no foco de olhar e observar. E talvez com esses olhares e esses comentários pode chegar ao seu ouvido e te entristecer. E você sair da presença de Deus por causa disso. Então o que eu quero dizer, fique firme na presença de Deus e que Deus possa te abençoar. Busque mais a Deus diariamente, todos os dias. Não só na hora da tristeza, mas na hora da alegria também, né? E que Deus possa iluminar a sua vida e que possamos juntos caminhar junto, cada vez mais, de mãos dadas, unidos, num propósito de glorificar e buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo na nossa vida, em tudo, e que Deus nos abençoe. Fique com essas palavras no dia de hoje. Nunca tire o seu foco, nunca tire as suas vistas da presença de Deus. O seu caminho é trilhar no caminho da paz,
no caminho da perfeição, no caminho de santificação, que é Cristo Jesus. Fique com Deus.